Fala aí galera, eu sou o T e temos um novo campeão mundial, que é o Droy Lockbird. Muito bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o que rolou nesse último fim de semana, que foi o maior torneio do jogo, né? O maior torneio da temporada, que é para onde as pessoas querem ir no final da season, que é o Mundial, certo? Tivemos Mundial, obviamente, rolando em paralelo de todos os formatos, Rush Duel, Duel Links, enfim, não sei mais do que tem. Além de ter tido, obviamente, o Master Duel, que é onde tivemos presença de brasileiros, né? O time Fala Galera e o time do Gabigol e seus amigos. Nós tivemos esses times jogando e, obviamente, é onde tem talvez o maior holofote pra gente, porque é onde tinham brasileiros. Porém, hoje nós vamos comentar sobre o formato do card game físico, né? O TCG, OCG. Vamos dar uma olhada nesse retorno de vídeo aqui no canal. Eu venho fazendo lives, como você pode me acompanhar nessa playlist aqui em cima, só de lives que eu posto aí pra vocês. Eu venho comentando jogos nas últimas lives aí dos últimos dias, e hoje nós vamos passar um geralzão do que rolou nesse Mundial do TCG/OCG. O do Master Duel a gente comenta em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Pois é, bastante vídeo fora que vocês faz tempo que não me acompanham. Hoje nós vamos voltar a acompanhar o joguinho através de vídeos. O assunto é esse, meus amigos, partiu então, vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu queria trazer pra vocês, como eu sempre faço, né, uma série de constatações, na verdade uma série de contextualizações, né. Então essas contextualizações que eu passo aqui antes com vocês é justamente pra gente poder alinhar e dar uma olhada sobre como estava o formato até chegar no Mundial, tá? Lembrando que nós acompanhamos o Mundial, então eu vou até trocar aqui a tela, que caso você queira acompanhar o VOD das lives, você pode me acompanhar, ó. Eu vou deixar até essa tela aqui aberta pra vocês, aqui mesmo no canal, nesse canal que você tá me assistindo, nós temos aqui o VOD, ó, onde eu deixei gravado as lives em que nós fizemos acompanhando os jogos, então eu acompanhei todos os jogos do Mundial que a Konami mostrou, né? Então todos os 7 rounds, todos os jogos do top 8, todos os jogos do top 4 e a final. E esses jogos, é claro, eles são recortados e postados lá no meu canal de jogos comentados, ó, que é esse aqui, ó, que é Shadow Grinder, que caso você queira, você pode acompanhar, porque eu tô postando os jogos lá, né? Eu cortei o que a gente acompanhou da live, tô postando lá. Hoje tá mostrando o round 6, aí vai ser o round 7, top 8 e todos os jogos que a gente acompanhou junto, tá? Além de que, é claro, teve o do Master Duel, que eu também tô cortando e postando, né? Eu só acompanhei os times brasileiros jogando, eu tô postando primeiro os jogos aqui do time Fala Galera, depois eu vou postar os jogos do time Gabigol, até eventualmente chegar nas finais, beleza? Então, jogos pra você assistir não faltam, tanto nos canais que eu tô cortando pra postar, quanto aqui no canal, o VOD da live, beleza? Dito isso, nós vamos dar uma olhada e fazer aquilo que eu faço constantemente aqui quando eu vou apresentar e comentar alguma coisa com vocês, né? Que nada mais é do que a contextualização do que vem acontecendo. Então é o seguinte, meus amigos, aqui no TCG nós tivemos a coleção de Justice Hunters dropando no primeiro dia de agosto, se eu não estiver enganado, e isso já estava no range pro Mundial, então é claro, podia usar Justice Hunters, que colocou 3 decks no radar sem ter tido uma banish no TCG, o que significa que o formato anterior que nós tínhamos os Ryzel com os Mitsurugi e variantes e o Malice, ele ia ganhar novas companhias, que era o Vanquish, já tinha sido lançado na Main Collection anterior, mas vieram os K9, que deixaram o deck de fato como uma realidade. Além dos K9 vieram também o Yuumi e também o Dracoteio, o que colocou toda uma questão de power creep, tanto para os decks serem novos, quanto por eles tancarem melhor as questões do formato atual, né? E aí eles automaticamente se tornaram os decks mais representados do jogo. Esse aqui é o primeiro ICS Premier, o primeiro Premier Event que nós tivemos aqui no TCG, né? Que foi o ICS Vancouver, que teve o Triff como campeão, e de novo ele ganhou, né? O primeiro ICS de virada de formato das coleções Side Collections, que é a última que lançou lá os Ryzel e o Malice. O Triff ganhou aquele torneio também no final do ano passado, e agora que colocou uma nova Side Collection e colocou decks no meta, o Triff ganhou de novo, né? E aí nós tivemos essa configuração, onde, pra você simplesmente bater o martelo, onde o meta antigo ficou para trás, você tem baixíssimo top de Mitsurugi e de Malice e grande quantidade de Vanquish, de Yuumi, tem o Crystron, que é um deck, já era um pouco antes, mas principalmente com o K9 isso muda completamente de figura, além do Dracoteio. Ainda tem Mitsurugi, ainda tem Malice, mas como vocês podem ver, em franca decadência no formato, tá? Então essa aqui é a foto do metagame do TCG antes do Mundial, tranquilo? E aí é claro que, se você não sabe, o que acontece quando a gente vai jogar o Mundial, quando os caras vão jogar o Mundial, é que precisa ter uma unificação de formatos, porque o OCG é diferente.
o TCG é diferente, a Banlist OCG é diferente da TCG. Como que a gente une então? Basicamente você mescla tudo. Pega a Banlist TCG, une com a OCG e você tem uma pool disponível para o Mundial. E como que você faz isso? A gente pode pegar, por exemplo, uma carta como o Fenrir. O Fenrir tá banido no OCG, no TCG ele tá 3. E no Mundial, como é que fica isso aí? Vale as limitações, ou seja, o Fenrir só pode estar, não pode usar no Mundial, porque ele tá banido. Quando você faz a intersecção, o Fenrir vai estar banido. O Malice Rato, por exemplo, ele tá no OCG, ele tá 1. No TCG, ele tá 2. Então, no Mundial só pode usar um Rato Malice. O Coelho Malice, no OCG ele tá 3, mas no TCG ele tá 2. Então, quando você unifica, só pode usar 2 no Mundial. Então é isso que é feito. E quando a gente para olhar pro OCG, porque no OCG eles vêm jogando o formato, no TCG a gente começou a jogar esse formato. Porém, esse formato que nós começamos a jogar no começo de agosto, ele já roda no OCG há bastante tempo. Tanto que eu já venho falando com vocês, desde que eu vinha gravando ainda os vídeos, né? Como eu vou deixar nesse vídeo aqui em cima para vocês poderem acompanhar, ó, nesse card aqui em cima, eu já vinha comentando sobre como estava o formato do OCG com o Justice Hunters por lá, né? Onde tinha o Dracoteio, que dominou o começo do formato, que trocava com o Yumi, até que chegaram os Vanquish. E aí sim, ele incorporou com os Canine e passou a ser um deck relevante no OCG. Mas, como vocês podem ver, já tem muito tempo que eles estão jogando por lá. Tanto tempo que já lançou uma nova Main Collection. E essa nova Main Collection dá suporte pra Yumi, dá suporte pra Canine, dá suporte pra Dracoteio. Então, tem cartas que já existem no OCG que não existem pra gente no TCG, mas ainda assim são os mesmos decks, porque como vocês podem ver aqui, ó, tem o Yumi, tem o Vanquish Canine, até tem o Malice aqui, ó, e tem o Dracoteio, que é basicamente os principais decks que a gente tem no TCG, sabe? Mas quando você para pra dar uma olhada em decklists, olha o exemplo de uma decklist de Yumi que os caras colocaram aqui. Eu não sei nem o que essa primeira carta faz, mas é uma carta nova que veio na nova coleção do OCG, sabe? E aí, no OCG, eles estão jogando esse meta, esse formato aqui, que além de ter essas cartas novas para esses decks, ainda tem Maxis, é óbvio. Então é um deck diferente do que o que a gente tem aqui, mas bastante diferente. Isso já era esperado, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Aqui tá um esboço de um Vanquish Canine lá do OCG, depois das novas cartas, né? É claro que aí pro Canine acabou que o suporte tem essa menininha aqui, ó, mas não é nem uma carta Tree Off, que é melhora a consistência e tal, deve melhorar alguma coisa, confesso que eu nem parei pra ler, mas é parecido com o que a gente tem no TCG, mas ela, e aí tem uma carta nova aqui também, ó, no site, no Extra Deck, que eu também, confesso que eu nem parei pra ler, mas são cartas a mais, são decks diferentes, mas isso era esperado, certo? Porém, quando você para pra poder entender o que aconteceria no Mundial, é que o OCG e o TCG, teoricamente, estão com os mesmos decks disponíveis. Nós temos no TCG o Yumi com o Vanquish Canine, o Dracoteio, o Cristão Canine. Aí a gente tem o Mitsurugi, mas que já tá embaixo e tal, mas basicamente você tem esses decks da Justice Hunters e quem usa bem eles. E do outro lado no OCG, nós também temos exatamente essa mesma configuração, com esses mesmos decks, teoricamente. Só que lá, eles têm Maxi e eles estão jogando meta com uma Main Collection na frente. Ou seja, quando você para pra fazer a intersecção, o que é exclusivo TCG não pode no Mundial, Mitsurugi não pode no Mundial. O que é exclusivo OCG, não pode no Mundial. Então essa nova Main Collection, que colocou essas novas cartas Yumi, por exemplo, também não pode usar no Mundial. E no Mundial, não pode Maxi. O que significa que quando você vai cortando as cartas que são exclusivas do OCG e não podem ser usadas no Mundial, como esse gato Marshmallow, como o Maxi, isso usando o Yumi como exemplo, que é o que tá latente na nossa cara. O que é que você vai ter? A gente volta pro ICS Vancouver, eu vou abrir a decklist do Yumi do Thrift, que foi o campeão, e aí, cara, quando você faz aquelas trocas que eu falei, quando você simplesmente não permite que possa ser usadas cartas exclusivas OCG, então não tem o gato Marshmallow, por exemplo, e não tem o Maxi, o que sobra é uma decklist TCG. Então isso é pra te mostrar que, no final das contas, nós estamos jogando no Mundial um formato que é o formato TCG. É quase que literalmente o formato TCG. Então, quando esse torneio mundial rolou, com todas essas conjecturas e com todos esses acontecimentos,
não é um torneio em que o jogador OCG tem alguma vantagem por estar jogando esse meta há muito tempo, até porque eles já estão em outro meta. Mas quando esse meta que a gente tá vivendo agora, eles já viveram antes, mas eles viveram antes com o Maxi, e o Maxi não pode ir no Mundial. Ou seja, o Mundial nada mais é do que uma extensão do formato que os jogadores já estavam jogando no TCG. Então, nós estávamos muito mais em casa ou muito mais em vantagem por isso. E isso aconteceu bem parecido no ano passado também, onde nós tínhamos o Fiendsmith acabando de chegar por aqui pra gente, o Will Bell e o Snake Eye já tinham sido ido e voltado um pouco lá no OCG, se eu não me engano eles já estavam no Asamina, já estavam na frente, eu não lembro se já tinham fuá-los, mas talvez tivesse, acho que já tinham sim fuá-los, então eles estavam num momento totalmente diferente. Quando foi jogar o Mundial, foi com o Snake Eye e o Bell e o Fiendsmith, que era o que nós estávamos vivendo no TCG, exatamente a mesma coisa. O Mundial foi horroroso, mas a pool era vantajosa pro jogador TCG. E tanto que foi um jogador TCG que ganhou. Agora aconteceu a mesma coisa pelo segundo ano seguido. Resultado, não sei se o resultado tem a ver com isso, mas agora sim, cortando de fato para o Mundial, nós tivemos essa distribuição aqui de jogadores no top, tá? Então, no Mundial 2025, e são 32 jogadores que jogam aqui no Mundial, cada um tendo a sua respectiva classificação com os meios que a Konami tem aí, né? Que é somando pontos, então quanto mais torneio você joga, mais pontos você soma, e mais longe você fica na tabelinha da tua região, né? Do teu continente, aí você se classifica. Tem também os playoffs, né? Isso na verdade te habilita a jogar o playoff, quando somando os pontos. Habilita a jogar o playoff, joga o playoff, ganha lá e classifica. Aqui a gente só tem uma vaga de playoff, mas nos Estados Unidos, se não me engano, tem duas. E aí, se você ganha o Continental, você também tem vaga. E tem N outras formas de você conseguir vagas para poder jogar esse torneio, né? Isso falando do lado de cá do TCG. E no final, só 32 pessoas vão jogar. É muito pouco, mas é o que tem. Dessas 32 pessoas, jogam 7 rounds com a pool que eu falei antes, tá? A pool do meta TCG, basicamente. É isso. E aí, foram 7 rounds com cut pra top 8. E nesse top 8 vai ter o top 8, top 4 e eventualmente uma final. E o resultado final foi isso que vocês estão vendo na tela. Dos 32 jogadores que jogaram, né? Então aqui é 100% das pessoas, porque não é round cut pra 32, é 32 direto, cut pra top 8. Nós tivemos dos 32 decks, olha a popularidade disso aqui. 9 Vanquish Souls, Canine, obviamente. 2 Luna Light, isso aqui pra mim foi bem surpreendente, tá? 7 Yumi, 1 Sky Striker, 5 Malice, lembrando que o Malice tem lista TCG, então nós temos o Rato, o Coelho e o Underground A2, e lá no OCG eles têm o Rato A1, então aqui, quer dizer, no Mundial o que você podia usar? 2 Coelho, 2 Underground e 1 Rato, então tem mais restrições ainda do que nós temos no TCG, né? E mesmo assim tiveram 5 Malice em uso. E 2 Cristrons, além de 1 White Forest. Não teve Dracotail jogando esse torneio aqui. Não teve, obviamente, Mitsurugi, porque ele não existe no OCG, então não pode usar. Mas esses foram os decks que tiveram. E o Ryzel tá muito mais capado ainda no OCG do que tá aqui. Então não valia a pena de nenhuma forma o Ryzel existir por aqui, tá? Esses foram os decks usados. Desses decks usados, eu confesso que eu não esperaria que a gente ia estar no Mundial com malucos jogando de Luna Light, com malucos jogando de Sky Striker ou de White Forest. No ano passado, o meu Mano Ginga, não sei se vocês lembram do meu Mano Ginga, naquele meta horroroso do Snake Eye, Fiendsmith e o Bell, ele talvez tenha visto o formato e entendeu que era horrível de se jogar aquele jogo e ele escolheu jogar um deck diferente. Faz sentido porque estava muito fechado naqueles dois. E ele foi jogar de Labyrinth. Fazia um certo sentido porque ele entendeu que talvez fosse mais vantajoso, tivesse mais chance de ganhar desses decks, jogando com um deck nada a ver, com uma Floodgate e tal. Mas ele levou rola, levou pirocada, no final das contas, quem ganhou mesmo foi o Will Bell e não estava muito longe do que era esperado. Aqui eu não esperaria que esses decks fossem usados, e mais ainda, eu não esperava que esses decks fossem bem, e eles foram. Se você para pra dar uma olhada aqui no top 8, né, que é de fato o cut, pra onde tem aqui os jogadores jogando pra disputar e ganhar realmente o Mundial, nós tivemos aqui, ó, 2 Yumis, 2 Vanquish Canine, aqui dá pra ver melhor, né? Então foram 2 Vanquish, 2 Yumi, 1 Sky Striker, 1 Luna Light, 1 Malice e 1 Crystron. Então você teve diversidade dentro desse top, hein? Você teve diversidade de decks que em uso, mas não só em uso, em conversão, o que é interessante e diz um pouco mais sobre esse formato. Esse formato do Mundial, ele é muito fechadinho, né? E o meta, que, como eu disse, é o meta dessa junção de universo que eu falei antes pra vocês,
ele possibilita com que você sempre vai esperar mais Vanquish, mais Yuumi, então você acaba tendo esses alvos bem definidos, porém o teto deles não é gigantesco como era no ano passado com o Yubel e o Fiendsmith, Yubel, Snake Eye e Fiendsmith, o que dá a possibilidade de você tentar atacar esses caras e não tomar hate desses caras, que é o caso do Malice, que, ignorando o Crystron, que é um deck de fato no formato, mas o Malice, teoricamente, não se teria não iam visar tanto esse Malice assim, usando Lancia, por exemplo, que era algo que usava no formato passado, porque o Malice deixou de ser relevante, então usar um Lancia acaba não sendo de fato uma questão. Ninguém tem Lancia. Então, e o Malice, ele é muito resiliente contra as Hand Traps. Hand Traps, que é um dos principais trunfos que o deck de Yuumi tem, por exemplo. Beleza, que o Canine é diferente, tem mais... As Hand Traps são diferentes. Mas aí você já consegue ver que faz sentido o uso de um deck como o Malice, por exemplo. É claro que isso seria muito mais justificado se não tivesse Crystron, que aí pro Crystron vale a pena usar Lancia. Mas ainda assim, fez sentido o que o nosso mano fez. E você tem essa conversão. Aqui as decklists que a gente vai dar uma olhada agora, vamos começar dando uma olhada desse Vanquish Canine que foi top 8, como vocês podem ver aqui, né? Então, esse Vanquish Canine aqui, que o nosso mano tá usando, com 41 cartas de Hand Trap mesmo que ele tem no main deck, é apenas o Ash Blossom, o Fualos, aí ele tá usando esse one-off de Shifter, e é basicamente isso. Esse deck, como todo mundo já sabe a essa altura do jogo, né, não é um deck que cabe tanta hand trap assim, mas é um deck que faz com que, eventualmente, a tua engine vira hand trap também. Então você acaba tendo que contar a Holy como uma hand trap, ela sozinha não é, mas tem que mostrar alguém, tem que ter as cores pra parear, mas o deck é moldado pra isso, então pode sim enrolar, assim como a Isuna, dependendo do deck, se ativa efeito na mão no cemitério, você também já tem a Isuna como sendo uma hand trap pra poder virar a Reaper ou virar algum bicho 5 interativo, e de resto é isso aí, né? A gente vai ter algumas mudanças, porque se a gente der uma olhada no Vanquish aqui, ó, do TCG desse torneio, ó, do cara que fez a final do TCG aqui, né, do primeiro ICS, você vai ver uma decklist com esses moldes, ó, onde nós temos os Vanquish no máximo, né, os bons, né, no caso que é a Holy, o Raisin e a Madlove que pega Field Spell, um Kaiser, 2 do robô, 3 de Along, que é o nível 5, 3 da menina aqui, mas você tem menos 66A e nem tem o 66B no main deck dele, só tem o Vampiro, que é um brickzinho aqui, né, o Thanos e os Fuados, que são hand traps pra comprar e melhorar a probabilidade de você juntar as cartas de combo, que são as cartas de Vanquish, para que aí sim a tua engine seja hand trap, então muito do deck é pautado em cima disso, e ele não usa a spell contínua de Vanquish, mas usa o Strava, por exemplo, e você pode ver um ponto de partida aí para como o vagabundo enxerga o Vanquish aqui no TCG. Aqui no Mundial acabou levando um pouquinho diferente, né? Você tem múltiplos 66A, tem o 66B, tem a contínua, tem a Quick, né? E aí ele tem o Prosperity, que é uma consistênciazinha extra, certo? Então esse é o esboço da decklist do cara que fez o top 8 no torneio. Nós temos no side deck o Lancia, ele respeitou aqui o Crystron e acabou pegando o Malice também, mais carta de compra na proposta de parear e alinhar a mão para que as tuas engines sejam hand traps. Pancatrops, descende contra o Yuumi, né? Tem esse Kaiju aqui, esse Dogoran, ele não é buscável de nenhuma forma, né? Mas enfim, você pode encontrar ele é fogo, ele é mostrável, então tem sinergia. Power Filter, que é uma Floodgate, inclusive eu vi bastante questão pautada em alguns decks com Floodgates, né? No Mundial você tinha lá o Bagushka usado em alguns decks, a estátua de água aqui também não era diferente. Essa Power Filter diz que nenhum jogador pode Special Summon Monstro com 1000 menos de ataque, ou seja, você come o Yuumi completamente caso você tenha essa Floodgate. O TTT tá aqui junto com o Black Gold também, e o There Can Be, que é o que a gente viu sendo usado, se eu não me engano, em algum jogo aqui. A gente viu o There Can Be Only One, que é gigantesco nesse deck de Canine, mas esse é o Canine do top 8, né? Nós temos aqui o Crystron, que também usa o Canine, né? E aí você tem as cartas de Canine maximizadas, tanto a Isuna contra o 66A, além do B e o Vampiro, e aí você tem um pouquinho de carta Crystron, mas eu acho que é mais ou menos assim mesmo que o deck é buildado dentro do OCG, né? Afinal de contas, ter Canine é melhor do que ter os Crystrons, porque o Crystron, quem é o one card play aqui, como o Inclusion, beleza, que o Inclusion você usa múltiplos e tal, mas você minimiza as combinações que combam de Crystron. Por quê? Porque o Canine, e você usa até o Calc Elements, que pode buscar esses Canines,
ele chega no Riverstorm, o Riverstorm pega o Scrap Recycler e você faz com que o Canine vire Crystron, o que dá versatilidade para você cortar os Crystrons e maximizar uma parte boa de fato que é o Canine, que também podem ser Hand Trap com a Izuna, né? Mas ainda assim tem espaço para Hand Trap, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Hand Traps, além da Izuna, né? Que você pode contar também como sendo Hand Trap aí. Esse é o Crystron e o side deck do amigo tendo o Reaper, porque como o deck dele é Canine, é interessante, porque você pode pegar o Vanquish Canine, que é o deck mais popular, e você pode atacar ele sem ter que usar nenhuma carta esquisita a mais pra Reaper poder pegar, né? A carta esquisita a mais que ele colocou aqui no deck foi o Link de Yuumi, o que faz sentido se você dá o Reaper. E como esse Link de Yuumi, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Além de que ele usou esse Alterion aqui pra poder pegar o Dracotail, acabou que nenhum Dracotail foi usado, mas é uma estratégia válida porque o deck dele já tem Canine, então ele pode comer uma Reaper da vida, né? Ele não usa Rock, não, mas ele pode comer uma Reaper da vida, ele pode comer essa carta aqui. Acaba que nem é tão gigantesco você comer essa Reaper, mas enfim, nas mãos que o cara tem só Vanquish, pra ganhar de só Vanquish é bem melhor do que deixar ele transformar Izuna e conectar Canine. Fica muito mais fácil de quebrar uma mesa que é só Vanquish do que Vanquish e Canine. Então se o cara abre só de Vanquish, comer a Reaper é relevante, né? Então faz sentido e essa é a decklist do Crystron. O Sky Strike, quer dizer, o Sky Strike Malice, que é o deck dessa menina aqui, ela foi quem topou melhor junto com o Luna Light. Ela só perdeu um jogo, dos 7 jogos do Switch só perdeu um, ela topou fazendo 6-1, e aqui tá como o Malice estava disponível pro torneio, né? Então o Malice dela é muito cabuloso, porque ela acabou usando os cartas como o Dark Hullet Mall, Droplets, esse TTT, Fake com True, e aí você tem uma vibe meio board breakerzinho aqui, né? O side deck dela tem algumas bombas e mais Dark Hullers e o DDG que é Hard First, mas enfim. Mas interessante a abordagem de deck que ela usou, né? Eu vou usar essa palavra de interessante. De restrição com relação ao Malice, o que tinha era a banda de TCG com 2, mas no OCG o rato tá 1, então essa é a restrição que tem. Os backups obviamente existem, né, coisa que não tem no Master Duel, mas aqui tem. Ela usou 2 no main deck e 1 no side, pra melhorar aqui a consistênciazinha. O Shift é uma carta no main, de resto são cartas second, mano. E aí, cara, bagulho doido, né? Essa é a decklist dela, não é um deck de Hand Traps, ela nem usou Fualos no main deck, tem uns Board Breakerzinho e tem mais Board Breaker no side deck. Como falta cartas aqui de jogada, ela acaba usando o Sky Striker pra isso, e ela usa o Widow Anchor, né? Pra que eventualmente possa sim ser alguma carta que você usa pra tentar quebrar a mesa também, o que pode vir a ser interessante, mas essa foi a vertente de Malice que chegou mais longe. 5 Malice foram usados, um só topou, o que também diz um pouco sobre a estratégia, né? Mas tá aí, ela ganhou 6 jogos dos 7 rounds. O Sky Striker, por fim, é o outro deck que a gente tem aqui, que também fez top 4, e isso aqui eu não apostaria nunca em nenhum momento. Infelizmente pra ela, ela pegou o Luna Light no top 4, perdeu, e aí ela não tem o Kaiju no deck, né? Como vocês podem ver, ó, ela não usa o Sky Strike Kaiju, o que faz com que não seja buscável, mas como ela não tem Hand Trap, dá pro cara fazer 2 da Luna Light Liger, né? Que é inafetada e fica bem difícil da gente conseguir tancar. Mas o deck dela é isso aqui, né? Com 3 Ray, uma Rose só, Sky Strike bem roots, bem raiz. Carta de Sky até que são poucas, né? Tanto que ela não usa a área 0, porque a chance de achar essas cartas cavadas é bem esquisita. O Multi-Roll tá o one-offzinho pra buscar, o Lemnis Gate também. Eu acho que ela até fala no profile que eventualmente pode sentir falta de uma segunda, porque ela se bane, né? Também do cemitério, mas que acabou fazendo sentido pra esse torneio de tiro curto. 3 Upstart e Desires, além do Foolish Goods com Metal Force Fusion, pra poder acelerar as cartas de Sky. E Board Breakers como Droplets, Highgek, Eclipse e TTT, que pode virar o TTT True, assim como pode virar Engage também, o que é interessante. Mas ela não tem Afterburners, por exemplo, que vale a pena pontuar, né? O Foolish Goods, que joga Fusion pra comprar, também pode jogar o Black Gold, que é uma carta muito boa e que, mano, você dá chamando um Vanquish na mão do cara, ou você dá chamando um Canine, é bom pra cacete, né? O extra deck dela tá usando o Chimera Fleet pra poder pegar o Cyber Dragon do Crystron, né? O Cyber Dragon com qualquer Link Skytail que é máquina vira o Chimera Tech e você começa a desmontar a mesa dele. E no side deck, Lancia respeitando o Crystron e o Malice também, né? E é isso aí do segundo, também do primeiro, né? Se você sabe o matchup. Ela usa algumas cartas que ajudam o teu first em questão de jogada, como é o caso do Drone, essa Ciano e o Área Zero. Eu não sei se ela usa isso no primeiro e no segundo, pra falar bem a verdade, tô bem perdido. O Evelyn é mais uma carta second que você tem no deck, e aí você tem
o Solen Judge e a Aoi, que são cartas hard first, tá? O Sky, apesar de ter essa decklist aqui, dá pra escolher ir primeiro e fazer uma mesa boa, porque essas cartas que ela usa hard second, você vai tomar hand trap muito provavelmente. O TTT fake aqui é meio chato com o Yumi, porque o Yumi tenta fugir ao máximo, né? Porque aí tem a Song, tem a própria Purge, que acaba driblando o TTT, mas enfim. Mas essa carta e essa carta funciona em dos first também, dá pra setar, então dá pra ser dignamente primeiro com o Sky, dependendo da matchup. E aí você usa isso aqui pra deixar covarde, né, a tua jogada. Apesar de que contra o deck de Luna, mano, o jogo que ela teve com o Luna, ela foi primeiro, não tomou nenhuma hand trap. Se não me engano, tomou Fualos, mas deu college. E mesmo assim ela fez uma mesa, ela ganhou, mas teve que dar tudo. Ela teve que dar todas as interações, ficou sem carta pra poder parar a jogada de Luna Light. Foi um pouco sinistro, né? Mas enfim, ela fez top 4 com o Sky. Sinceramente, era algo que eu não apostaria. A odd pra isso aqui dar certo estaria altíssima. E se alguém apostou, ficou milionário. Por fim, nós vamos pros dois principais decks, né? Que são os finalistas, que é o Luna Light e o Vanquish Canine, que a gente já pincelou por cima, mas enfim. O Luna Light aqui é o deck, mano, mais surpreendente, talvez, junto com o Sky Striker. E faz total sentido, né? É um deck que é agressivo, ele tem essa vibe de tentar quebrar as mesas dos decks. E os decks não tem um teto tão alto assim. Ele só tem o Fualos pra tentar atrapalhar a vida do cara caso ele compre, e é isso aí, pelo menos olhando na perspectiva do main deck. O deck tem uma vibe meio assassina, tem múltiplas camadas de jogada. Então, como o teto do deck não é tão alto assim, eles são bons, são muito fortes, os decks são muito fortes, mas como o teto deles não é tão absurdamente assim, e ao mesmo tempo você tem esse fator das cartas que entram dando high deck, tanto a Leo Dancer, que primeiro bate depois da high deck, como a Liger Dancer, isso deu um caráter interessante, mas não só isso. Quando você vai primeiro, você tem uma carta que é muito difícil de ter out, que é o Towers, né, da Liger Dancer, que o efeito dela é efeito quick, que você manda o Luna do extra pro cemitério e destrua todos os monstros special invocados do oponente, além dela ser inafetada por efeitos, a não ser efeitos do próprio Luna Light. Então é um bicho desgraçado, cara, desgraçado pra você poder tirar ela do campo. Ela bate 2 vezes, então o deck assassina de maneira muito tranquila, e mesmo que você use cartas indo segundo como um Dark Hully No More, tanto que ele tem mais Dark Hully aqui de side deck, mesmo que você Dark Hully e não possa matar, não tem problema, porque se eu der Dark Hully, quebrar a mesa e voltar de Liger, tá bom, mano. Tá ótimo. Além de que tem uma carta que direto cola, que é a Hound, que além de ser starter, no cemitério ela se bane junto com uma fusão pra poder negar uma spell do cara, e isso pega toda hora, cola toda hora pra poder ganhar dos amigos. Esse Luna foi uma call muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, porque o deck já tem esse caráter meio second, o teto do deck não é tão absurdamente alto, então dá pra você buscar em algumas situações. É claro que unido attack, só com engine não quebra, mas unido attack dá pra fazer alguma coisa, e nesse deck não matar, parecendo ser um deck de OTK e não matar quando você investe toda a jogada, não é algo ruim, que é o que faz esse deck ser positivo, porque você volta de Liger, e indo primeiro, a Liger é muito grande, muito difícil de altar, porque não tá no meta, ninguém se prepara pra isso, é complicado, tá? Além das mesas que ele faz de Liger e Bagushka, que aí é a apelação máxima, né? No side deck dele, aí é só bomba, mano, que tem. Essa Heavy Poly foi uma call bem interessante também, né? O deck tem a Poly que busca com a Black Sheep, tem aqui a Luna Fusion, que é buscável pela Marta, mas ele ainda usou também essa Heavy Fusion, que ela faz fusão direto, mas ela pode fazer fusão economizando material, né? Porque faz soma do extra deck, ó, usando 3 ou mais monstros da mão, ou campo como material. Só que além disso, você pode banir monstro teu extra como material pelo número de monstros que você pelo número de monstros que o oponente controla. Então, se o cara controla 2 monstros pelo menos, você pode usar, banir 2 bichos do teu extra deck pra poder fazer essa menina, que pede materiais muito genéricos, que é 2 de uma light qualquer. Ou então você pode, eventualmente, dependendo dos monstros que você tem na mão, você soma 2 da mão e 2 do extra, e você taga uma Liger no susto. Ela é muito sinistra nesse sentido, tá? É uma carta que faz total sentido na perspectiva do amigo aqui, e esse é o deck dele, tendo esse Foolish Goods com a Serenade, além de ter o Black Gold, que já é carta de side do primeiro, por exemplo, né? Que é a camada de jogada, plus Floodgatezinho aqui que dá pra usar também, e é isso. Por fim, nós temos o Vanquish Canine do campeão. O Vanquish Canine foi o campeão, como vocês puderam ver ali, ele topou na rabeira, assim, x3, mas acabou topando, né, e é o que importa, e chegou na grande final, jogando com esse deck de Vanquish aqui, né. Algumas distinções, ele usa Titãs One-Off, que faz sentido, é um handtrap Dark, que compra cartas, e como eu disse, eu quero comprar cartas do turno do oponente pra parear as minhas
engines, pra minha engine virar Hand Trap, que é alinhar a Holy e também ter a Izuna, e isso faz, obviamente, total sentido. Além disso, tem menos espaço pra tech ainda, porque ele usa 3 Case Canine, mano, isso aqui é doideira, hein? Ele não usa Kaokt Elements, é claro, porque tem essa carta aqui, e essa carta é bem interessante porque de você comprar mesmo, né? De você comprar mesmo, porque dependendo da situação, o teu B, ele busca a Quick, ou então você consegue fazer jogada de Nash, que faz aquele Exceed doidão, eu até esqueci quem é ele, cadê a foto dele do Exceed doidão? Esse Exceed doidão aqui, ó, que ele entra matando uma Spell Trap, você mata a tua Case, e a tua Case é quem seta a Quick, e isso acontece principalmente quando o oponente não ativa efeito de monstro na mão naquele turno, né? Seja como principalmente contra Yuumi, né? Ou então o deck que te deu o Hand Trap através de traps, e aí você acaba não tendo os efeitos extra do Canine, então a Reaper não pode setar carta, mas você faz essa jogadinha de Nash, que vira esse cara que mata a Case, que seta a Quick, você tem diversidade de interação jogando por cima de Board Breaker também, né? Porque se o cara te dá um Dark Huller, essa spell faz um rank up e mata a carta do cara, que é muito bom, principalmente contra o Yuumi dando normal summon, né? Então, de resto, assim, não tem muita coisa pra falar dessa decklist não, tá? É bem uma decklist que eu vejo completamente jogando um torneio TCG, e aí o que faz diferença é a gameplay e as coisas que acontecem, certo? Não tem nada de muito especial aqui pra gente falar, até porque, de novo, é as mesmas decklists do TCG, mano, praticamente, mesma decklist do TCG, e esse é o side deck do amigo, contando shifter de side, 3 draw, que o cara, afinal, ele mostrou as 5 cartas que ele tinha, que era Public Knowledge na mão, ele comprou uma carta, provavelmente com robô, foi esse draw, e ele deu esse draw na final e acabou levando da final do Luna, né? Nibiru, Hand Trap bomba, né? Porque esse deck, como não tem espaço de múltiplas, não dá pra você ficar fazendo combo de Hand Trap, né? Combo de Hand Trap, quer dar uma Hand Trap, depois dá a outra, e aí sim elas terem valor, porque uma sozinha não faz nada. Então, se uma sozinha não faz nada, aqui ele usa Hand Trap explosiva, de preferência que combine com os atributos que você precisa. Mas aqui, ó, elas não combinam, né? Esse não combina, esse não combina, esse não combina. Mas elas têm impacto alto. Esse combina e esse também. Então, elas têm mais valor por também ajudar na engine, mas é bomba que tem no side, porque o deck é com essa vibe aí, cara. Então, cara, esses aqui foram mais ou menos os acontecimentos que tiveram no torneio mundial, tá? O Vanquish foi o grande campeão e é mais ou menos isso. Você pode acompanhar os jogos lá no meu canal de jogos comentados, como eu mostrei pra vocês, e a gente se fala novamente em um outro vídeo comentando sobre o Mundial do Master Duel, beleza? É importante pontuar que o torneio foi bom, eu gostei de ter acompanhado os jogos, foi bem legal, comparado com a experiência do ano passado, que foi miserável, naquele formato horrível. Nesse ano, o Mundial desse ano foi maravilhoso, e a Konami tem que fazer algo se ela quiser dar chance para jogadores do OCG ganharem de novo o torneio. O top 8 praticamente inteiro foi só de jogadores TCG, e isso vai se repetir. Se no ano que vem acontecer a mesma coisa que rolou no ano passado e nesse, onde nós temos um jogo muito mais competitivo, que é o jogo TCG, no sentido de querer ser realmente competitivo, né? Nós temos o torneio sendo usado com a pool atual nossa. Se isso acontecer de novo no próximo ano, cara, não vai ter pra jogador OCG não. A Konami vai ter que mudar isso aí pra poder dar chance pro jogador OCG de novo. E aí, enfim, o jogador OCG já ganhou demais, é hora da gente papar alguns títulos, né? Quem sabe tem brasileiro lá no próximo ano. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau!